Meus irmãos, meus amigos, boa noite. Vamos já nos acomodando. Nós que estamos chegando agora, vamos nos acomodando, nos aquietando. Vamos então iniciando nossa prece, nos aquietando mesmo, para que esse momento de oração nos fortaleça na fé e nos lembre que ao buscarmos a luz, jamais estaremos desamparados. Que recebamos serenidade, sabedoria e coragem para seguir nosso caminho em harmonia com o propósito divino. Que esse nosso momento de oração se estenda em benefício de todos aqueles que necessitam de auxílio. Que nos lembramos nesse momento, familiares nossos, amigos, colegas, irmãos de caminhada, pessoas que ainda estão percorrendo a jornada aqui na Terra, bem como aquelas que já retornaram à pátria espiritual. Algumas delas nós relacionamos os nomes, mas quem vem à nossa mente, que seja também acolhido por essas preces. Que sejamos todos instrumentos de paz, esperança, consolo e amor, não apenas nesse momento, mas onde quer que nós estejamos. E que ao final da nossa reunião, ao final desse dia, nossos corações estejam mais leves, nossas almas mais serenas e nossa confiança renovada, na certeza de que a luz divina e os espíritos do bem nos envolvem, inspirando e sustentando o nosso crescimento espiritual. Que esta noite, conduzida por nosso amado Pai João e pela equipe da luz, fortaleça a nossa caminhada, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos. A luz nos antecede, a luz nos acompanha e nos ampara em todos os momentos. Então, que seja Jesus a nossa maior inspiração e que tenhamos uma reunião bastante proveitosa para todos. Jesus nos abençoe. E hoje, nossa convidada para fazer a palestra, nossa querida companheira Isabel Guimarães, né, que é uma espírita bastante conhecida, uma mulher atuante na área, posso dizer social, Bel? Na área social, na área de psicologia, ela é bastante atuante, é uma companheira querida, que sempre que a gente convida para vir aqui, ela está nos prestigiando. E hoje, a palavra dela, ela passou o material, não foi, Bel, para Inã? E aí ela vai começar a palestra dela e a gente recebe Isabel com uma bela saudação. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Esse pessoal da noite não sabe, não. É porque o de domingo tem que dizer assim. Eu vou ensinar para vocês. Quando eu digo boa noite, aí vocês dizem assim: boa noite, Bel. Combinado? Senão eu não consigo. É a senha para eu poder começar a palestra. Senão eu não desencanta. Não desencanta, a palestra não rola, tá? Então vamos tentar de novo? Boa noite, pessoal. Agora vai sair tudo. Bom, pessoal, para mim é sempre uma honra estar aqui, não para substituir Medrada, porque a criatura não tem substituto, né? Principalmente no coraçãozinho de vocês, mas eu vou fazer o que eu posso para também ganhar um cantinho aí, para que vocês possam me acolher. Mas é sempre uma honra poder contribuir com a Cidade da Luz. Medrada é um grande amigo, um amigo que me acolheu e que me apoiou quando eu precisei. Então, a gratidão é eterna por esta casa, que me acolheu também. Hoje me pediram para falar, e eu combinei com Ró, sobre o cultivo de virtudes
e como isso nos conduz a propósito de vida. Essa é uma pergunta que todas nós precisamos nos fazer. A minha vida é uma vida com propósito? E eu preciso perguntar, o que é propósito para mim? E como eu faço para cultivar essas virtudes, para que elas possam me auxiliar na minha vida com propósito? Porque o vazio existencial é a maior dor que um ser humano pode experimentar. Porque por mais que possamos passar por situações difíceis, desafiadoras e dolorosas, nós conseguimos superar quando encontramos um propósito, não é verdade? Quantas pessoas, a partir de um momento de dor, de uma perda, de algo muito difícil e desafiador na sua vida, encontraram naquela dor e naquele momento, naquela experiência, propósito para a vida. E esse propósito foi motivador das pessoas seguirem em frente, que nós, inclusive, admiramos. A pessoa passou por tudo isso e está aí. Nós adoramos essas histórias, aliás, né? Todo mundo gosta. Alguém que passou por situações extremamente difíceis e que consegue transformar. Você pode projetar aqui o primeiro, por favor? E que pode transformar esse momento em um momento de virada, em um momento de propósito. Então, uma vida sem propósito é uma vida vazia. O que é propósito? O propósito é sentido, significado, sentido para a vida. Afinal, eu vim aqui para o planeta, encarnei, foi a passeio. E o que eu estou fazendo mesmo aqui? Qual é o propósito da minha encarnação? Mas essa é uma pergunta muito complexa. E às vezes nós queremos responder perguntas complexas com respostas simplistas. Quando a gente fala em propósito de vida, em sentido de vida, às vezes pode parecer que é algo, assim, eu tenho uma missão, eu vou fundar uma coisa, eu vou fazer uma coisa extraordinária. Propósito é no dia a dia. Porque você pode até realizar aos olhos do mundo algo extraordinário e ainda assim a sua vida não ter propósito. Porque aquilo não tem sentido interno para você. Não tem conexão com a sua lei interna. Não tem conexão com aquilo que sua alma deseja, aquilo que sua alma pede. Eu sempre pergunto para as pessoas, a sua alma tem fome de quê? Quando minhas filhas eram adolescentes, uma é 4 anos mais velha do que a outra, eu perguntei para elas, a sua alma tem fome de quê? A criatura número 1 disse assim, a minha alma tem fome de conhecimento. A criatura número 2 disse, a minha alma tem fome de diversão. Adivinha quem me deu mais trabalho, né? Então, quando uma resposta dessa chega, isso fala muito sobre o espírito, sobre aquilo que faz sentido para o espírito, sentido interno, na direção do que estamos fazendo aqui. Porque existe um propósito maior que é comum a todos nós que estamos aqui encarnados. Existe o propósito da evolução. Nós estamos em uma caminhada evolutiva e isso é transversal a todos e todas. Mas cada um desenha a sua trajetória, cada um desenha o seu caminho. Estamos juntos e separados ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa trajetória, esse caminhar, é um caminhar de dentro para fora. As coisas externas precisam fazer sentido para dentro. Porque senão a minha vida se torna vazia. E aí as pessoas vão recorrer às medicações. Não que eu seja contra a medicação, é sempre bom frisar, porque quando a gente fala assim em público, eu aprendi ao longo desses quase 40 anos fazendo palestra espírita, porque eu sou idosa, viu gente? É bom vocês saberem, eu sou idosa.
Eu sou uma idosa, eu sou uma senhora da terceira idade. Então, eu tenho quase 40 anos fazendo palestras e sou orgânica, não tem plástica não, viu? E as pessoas, e há quase 40 anos fazendo palestra, e as pessoas muitas vezes perguntam, e se perguntam qual é o sentido, qual é o propósito de vida. E eu gosto de perguntar isso, por quê? Porque é isso que vai ser a chave de conexão. A chave de conexão com o propósito. Minha alma tem fome de quê? E eu pergunto a vocês, sua alma tem fome de quê? É de conhecimento? É de diversão? Sua alma tem fome de quê? É a partir dessa resposta que nós vamos cultivar as virtudes necessárias para que este propósito aconteça. Porque você pode ter o propósito, e você até pode reconhecer o propósito, mas não consegue fazer com que esse propósito se transforme em ação, em atitude. Quantas pessoas são cheias de ideias, como dizia um grande amigo meu, um perfeito idiota, uma pessoa que cultiva ideias, idiota, mas são ideias que as pessoas não conseguem realizar, concretizar, porque na vida é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Não dá para você ficar sentado aguardando que as coisas aconteçam, por quê? Porque o grande motivador das coisas acontecerem é você mesmo, está em você, não está no outro, não está em alguém que vai transformar a sua vida, ou no espírito que vai chegar e transformar a sua vida. Tudo faz parte de um processo de inspiração, mas o resto é conosco, é transpiração, é a nossa capacidade de nos apropriarmos do nosso destino, da nossa vida, do nosso propósito. E uma vez eu estava fazendo uma palestra, não era nenhuma palestra espírita, era uma palestra sobre trabalho e sentido de vida, e eu fiz essa pergunta para as pessoas que estavam em público. Acreditem que uma dessas pessoas mudou completamente, eu fico até assustada, mudou completamente a vida dela. Estava fazendo um curso, largou o curso e foi fazer o que ela realmente queria, porque ela estava fazendo o curso para satisfazer uma cobrança familiar. E aí ela largou e está indo, e está indo muito bem naquilo que ela se propôs a fazer, porque não é uma questão de sucesso financeiro, nada contra sucesso financeiro, vou logo avisando, tá? Mais uma vez, quando a gente fala de público assim, a gente tem que explicar, é igual o remédio, não sou contra remédio não, mas moderadamente, por favor, né? Às vezes a gente precisa passar por certos processos sem anestesia, para que possamos despertar sobre esse propósito. Então, às vezes a pessoa está numa trilha de vida, numa trajetória de vida, que está totalmente desconectada do seu propósito e da sua essência. E isso tem consequência. E isso nos adoece. As pessoas partem para diversas coisas. Quer ver algo que está acontecendo nesse momento, que para mim é uma nova epidemia, talvez pior do que a pandemia da Covid, é o vício nos jogos. As pessoas estão se autodestruindo, destruindo famílias, as pessoas estão tirando a própria vida por conta de dívidas, se envolvendo, cometendo crimes por conta de dívidas no vício. Aí você tem que se perguntar se o vício entra no lugar de quê? Se não de um vazio existencial que não está sendo preenchido, como qualquer outro vício. Vício nas drogas ilícitas, nas drogas lícitas, álcool, cigarro, para mim são drogas, né, lícitas, mas não deixam de ser drogas, porque envenenam o corpo, se você não tiver principalmente moderação no uso. Cigarro nem pensar. Então, isso entra nesse vazio existencial, e é sobre esse vazio existencial que nós precisamos refletir para encontrar esse propósito. Então,
E as virtudes? O que as virtudes têm a ver com propósito? As virtudes não são o propósito. As virtudes são as ferramentas para que nós possamos encontrar o propósito e caminhar a partir desse propósito. Então, as virtudes, nós podemos pensar que existe um caminho psicológico e espiritual para que nós possamos desenvolver em nós essas virtudes. Bel, de onde você tirou isso, essas virtudes, essas 4 que eu vou falar aí para vocês, da filosofia grega antiga? Porque, na verdade, nada se cria, tudo se copia. Às vezes eu fico ouvindo determinados profissionais, ou não, falando coisas, porque você vai fazer a imersão no final de semana, e aí você vai conseguir mudar a sua vida, e trazendo coisas que na verdade já se falava lá 5 séculos antes de Cristo. Lá na Grécia Antiga, os filósofos já traziam, é só uma repaginação de algo que já foi dito. Então, essas virtudes, são virtudes que os filósofos gregos antigos já traziam como virtudes necessárias para o bem viver. Tanto o viver individual, quanto o viver em comunidade. Pode passar o próximo, por favor. Então, o propósito não é encontrado, ele é construído. Não é algo que você vai encontrar num final de semana de imersão. Não é algo que você vai encontrar usando algum tipo de medicação, algum tipo de coisa. Não é algo que alguém vai encontrar para você. É um caminho, é uma construção. Não é algo que você encontra e se encerra. É algo que você tem que manejar, você tem que fazer a gestão durante toda a sua encarnação. E quero dar uma notícia para vocês, depois de desencarnar também, tá? Aliás, eu queria até fazer a pergunta se todos aqui estão cientes que vão desencarnar. Ou se está todo mundo sabendo, né? Que é para não dar choque em vocês. É muito importante a gente ter ciência disso, porque tem gente que vive como se não fosse desencarnar nunca. E ter consciência que vai desencarnar muda muitas perspectivas de coisas que a gente se apega e que a gente, pode estar abrindo mão. Então, ela nasce quando nos tornamos quem fomos chamados a ser. O propósito nasce quando nós nos tornamos quem nascemos para ser. Você já encontrou o seu propósito? Você vive de acordo com o que você nasceu para ser? As plantas têm menos crises existenciais do que a gente. Eu nunca ouvi dizer que uma mangueira queria ser coqueiro, que ela não sabia que era manga que dava manga, querer dar coco. Então ela tem consciência do que ela é. E ela se torna o que ela nasceu para ser. E nós nos tornamos o que nascemos para ser? Vamos lá, vamos ver se a gente nasceu ou não. Pode passar o próximo, por favor. Primeira virtude a ser cultivada, segundo a filosofia grega antiga, é a justiça. A justiça é reconhecer a dignidade de toda a vida, a minha e a do outro. E o que é justiça para você? Quando a gente fala em justiça, e às vezes, quando tem, eu estou assim, viu gente, porque eu falei tanto hoje já num evento, que eu já estou... vou botar para cá, porque eu sou uma pessoa que gosta de caminhar, só não posso derrubar, viu? A justiça, eu ouço muitas vezes, vocês devem ouvir também, nos telejornais, as pessoas dizendo assim, eu só quero justiça. Já ouviram isso? Eu só quero justiça. E o que é mesmo que a gente está querendo dizer quando fala em justiça? Parece que justiça está restrito a ações penais, criminais, a lei humana. Mas a justiça é muito mais do que isso.
A justiça é um dos pilares da lei divina. Lei de justiça, caridade e amor. Está lá quem leu. Quem leu? Ninguém leu. O povo não estuda aqui não, Rosângela. Vou contar para medrado, que vocês não estão estudando. Lei de justiça, caridade e amor. Está lá no livro dos Espíritos, né? As leis morais. E a lei de justiça, caridade e amor. Então a justiça, ela tem a ver com equidade. Ela tem a ver com respeito, com empatia, com pertencimento. Tem a ver com o respeito ao espaço do outro. O respeito a que o outro seja quem nasceu para ser. A toda a forma de expressão da vida das pessoas e a forma como as pessoas escolhem viver. A equidade é algo que nós estamos muito longe de alcançar, porque a nossa sociedade, a sociedade humana, e eu não vou falar só no Brasil, vou falar no mundo, a sociedade humana ainda é uma sociedade que não tem equidade. Equidade é a distribuição equânime, ou seja, dar mais a quem precisa mais e menos a quem precisa menos. A gente funciona o contrário, né? Quando a pessoa tem mais, a gente dá mais. Quando a pessoa tem menos, a gente não dá é nada. E não é assim que funciona? A pessoa já tem recurso, já tem dinheiro, já tem aquilo, chega, todo mundo, doutor, vira tudo doutor, sente aqui. A pessoa chega já humilde, veio fazer o que aqui? Está fazendo o que aqui? Não é isso? É assim que funciona. A nossa cidade é uma cidade totalmente antidemocrática. Por que uma cidade antidemocrática? Porque nem todas as pessoas que vivem na cidade têm acesso a todos os espaços. Sim, porque quando um menino pobre, negro, entra num shopping de chinelo, com seu short puído e com sua camisa, aí o segurança diz assim, está fazendo o que aqui? Ou seja, aqui não é o seu lugar. Portanto, ele não tem direito de circular ali. Tá? Isso é uma realidade. Eu que acompanho aí, que faço muitas andanças pela cidade, é real isso. Então não é a justiça, nós ainda estamos muito longe de alcançarmos a justiça como ela de fato deveria ser aplicada. Mas será que nós, e aí eu trago agora para o individual, porque eu estava falando do coletivo, será que nós agimos de forma justa para conosco mesmo e para com os outros? O que mais nós cometemos é equívoco nas avaliações. Nós nos equivocamos. Por quê? Porque julgamos os outros a partir de uma perspectiva muito pessoal. Então eu julgo, por exemplo, às vezes eu ouço muito isso. Uma pessoa dizer assim, mas eu nunca sofri violência de gênero. Eu nunca fui vítima de machismo. Que bom, parabéns para você, que ótimo. Mas isso significa que não exista? Ou seja, as pessoas muitas vezes julgam a partir da sua experiência pessoal. E essa experiência pessoal não é suficiente para que eu possa transcender para o coletivo. Eu não passei, mas o outro pode passar. Muitas vezes julgamos determinadas atitudes sem conhecer a história por trás daquilo. Mais uma vez, nos colocamos diante de situações complexas, com respostas simplistas, com explicações simplistas. Achando que as pessoas são o que são, sem conhecer direito a história que levou aqueles espíritos a se envolverem naquele episódio. É a primeira coisa que eu penso quando eu ouço qualquer história. A pergunta que eu faço é: o que será que tem por trás da história desses espíritos que os conduziram a essa situação? E isso não significa não se indignar diante de determinadas coisas. Isso não significa não querer que a lei seja aplicada diante das coisas, mas significa um olhar ampliado na direção de desenvolver o olhar justo para as coisas. Porque existem atenuantes e nós sabemos disso. Será que todos os espíritos
que estão no umbral devem ficar lá? Por que as caravanas espirituais passam pelas regiões umbralinas e recolhem espíritos? Por quê? Porque existem atenuantes. Existem histórias por trás de cada conduta. E ser justo é buscar a história por trás da história. Um ser humano sábio é um ser humano que enxerga as coisas como elas realmente são. E nós temos dificuldade de enxergar, porque o nosso olhar, ele é enviesado pelas nossas experiências pessoais, pelo nosso momento evolutivo. Então eu olho e julgo a partir da minha história. E eu não estou dizendo que isso está errado, eu estou dizendo que isso é limitante, que eu preciso ver e me esforçar para ver além, para escutar, porque toda história tem 3 lados. Tem o lado de A, o lado de B e o que realmente aconteceu. São 3. Se você escuta uma pessoa, ela vai contar a partir do óculos dela, a outra conta, e tem uma coisa que realmente aconteceu, que envolveu aquelas pessoas. Então, justiça é algo que nós precisamos desenvolver a partir de uma ampliação de consciência e de uma compreensão da totalidade das coisas, para que você não enviese. Pode passar. A segunda virtude, todo mundo aí já ok com a justiça? E aí, você é uma pessoa justa? Não vale mentir. Temperança. O equilíbrio que liberta. Essa é uma das minhas favoritas, sabe? Temperança, equilíbrio, autodomínio, consciência, liberdade. Os monges tibetanos traduzem a temperança, que vem também de uma palavra grega antiga, que é equilíbrio interior. Os monges tibetanos chamam de moderação. Eles dizem assim: tudo pode, mas moderadamente. A temperança é sobre esta moderação. E eu vou lhe dizer, talvez seja a virtude que nós mais estejamos necessitando nesse momento dos exageros, em que as pessoas estão exagerando em tudo, até na cirurgia plástica. O povo bota um beiço de pato, uma sobrancelha de taturana, faz um negócio aqui que eu não sei o que é, que isso aqui murcha, isso aqui sobe, eu nem sei mais o que é aquilo. A pessoa fica parecendo um Frankenstein e eu acho, bota um negócio no dente que fica meio assustador, parecendo que eu estou num filme de terror, com aquele sorriso todo branco e certo, assim. Eu fico uma busca de algo que eu não tenho nada contra a cirurgia plástica, mais uma vez dizendo, tá vendo? Eu uso a temperança. Eu estou falando do excesso, do exagero. Temperança é sobre isso. O que é que está sobrando e o que é que está faltando. Eu não vou nem dizer dinheiro, porque todo mundo vai dizer que está faltando. Então, temperança é sobre equilíbrio entre as coisas. Ah, você é religioso, mas se você for religioso demais, tem desequilíbrio aí. Olha o pai que recentemente assassinou o filho, vivia, só pregava para Deus, nem trabalhava, espancou a criança de 3 anos até a morte. Mas vivia falando da palavra de Deus. Percebem? Quando existe exagero, desconfie. Eu falava isso hoje para 2 jovens, porque elas perguntaram a minha perspectiva em relação a algo positivo que aconteceu, e eu disse assim: eu estou tranquila, porque eu não sou uma pessoa de ficar eufórica com o sucesso, nem também de achar que aquilo é a última coisa e que minha vida acabou por causa daquilo. Temperança, equilíbrio, sem radicalismos. Percebem como nós estamos precisando de temperança? As pessoas estão indo para os extremos. E todo extremo gera desequilíbrio, e todo desequilíbrio gera conflito, e todo conflito gera doença.
desagregação. As pessoas estão... Você não pode nem falar, você diz assim, vou dar um exemplo de extremismo para ver como isso permeia de uma forma cotidiana. A pessoa... Eu vou falar porque eu sou, dentre outras coisas, que eu não vou falar meu currículo, eu sou médica veterinária também, e psicoterapeuta também, e aí as pessoas dizem assim, eu cuido dos cachorrinhos, pego os cachorrinhos na rua, não é? Às vezes as pessoas publicam coisas e tal, pedindo ajuda, e aí alguém comenta lá, tanta criança na rua e está cuidando de cachorro. Gente, tem quem cuida do cachorro, que cuida da criança, cuida do idoso, das plantas, dos passarinhos. Está tudo certo. O fato de você se dedicar a uma coisa não quer dizer que você está negando outro. Se eu disser que aquele jogador da Noruega, que foi nosso carrasco, é belo, é belo? Mas quer dizer que ele não é bom? Ele é bom, de bola. Então, nem tanto ao céu, nem tanto. O fato de eu dizer que algo não é belo não significa que eu estou dizendo que é feio. O fato de eu dizer que algo não é bom, eu não estou querendo dizer que é mau. Eu estou querendo dizer que entre o belo e o feio existe um equilíbrio, que entre o bem e o mal existe um caminho do meio, um equilíbrio. Temperança é sobre isso. E como é que anda isso na sua vida? Será que você anda exercitando a temperança? Ou você está exagerando? Porque tem gente que é assim, né? Histriônico. Tudo é um drama. Meu Deus, agora acabou, o que é que eu faço? E anda para lá e para cá. Calma. Equilíbrio, serenidade. É isso que leva você a ficar inteiro diante do caos, a buscar inteireza. Então, eu tenho um apreço muito especial pela virtude da temperança. E aconselho e aconselharia muitas pessoas a beberem da temperança para saírem dos extremos e do radicalismo. Vamos para a próxima. Sabedoria. E o que é sabedoria, Bel? A sabedoria tem dois caminhos. Um é conhecer a si mesmo. O outro é conhecer o mundo. Mas sabedoria não é algo estático. Não é algo que você sabe e acabou. É um caminho infinito. Porque o primeiro passo para que eu possa ser sábio, qual é o primeiro passo? Alguém tem algum palpite? Qual é o primeiro passo para eu me tornar sábia ou sábio? Ninguém quer arriscar, né? Para não errar. Reconhecer a minha ignorância. Quem não reconhece a ignorância não vai se tornar sábio nunca. Porque quem já sabe não busca. Eu busco e desejo que eu não tenho. Se eu tenho, eu não vou buscar. Se eu não busco, eu não vou aprender. A maior inimigo, Nietzsche já dizia, o filósofo, o maior inimigo da verdade não é a mentira. O maior inimigo da verdade é a certeza. Se você tem certeza, você não aprende mais nada. Duvide. Seja sábio, seja sábia. Reconheça a sua ignorância diante de tantas coisas que tem para se aprender. E é um caminho que quanto mais você se aprofunda, mais você percebe o tanto que tem para conhecer. Quanto mais você domina algo, mais você descobre o quanto você está longe de dominar em plenitude. Então a sabedoria é esse reconhecimento para dentro e para fora. Eu preciso conhecer a mim mesmo, mas eu também preciso conhecer o mundo em que vivo. Porque se eu não conheço o mundo em que vivo, eu não consigo me conectar com aquela primeira virtude, justiça. Porque eu julgo. O julgamento parte da falta de conhecimento, da impotência. Porque quando eu conheço, eu não julgo. Quando eu conheço, eu compreendo. Ainda que não concorde, mas eu compreendo. Quando eu não conheço, eu julgo. E conhecer o mundo é fundamental. Conhecer outras culturas, conhecer outras formas de viver.
As pessoas, é tanta coisa que existe no mundo que seu queixo cai quando você começa a descobrir tantas outras formas e tantas outras verdades que servem para outras pessoas, para outras culturas, que a gente fica até acanhado do tanto que a gente ignora. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu fico sabendo uma coisa nova, uma forma nova, porque eu sou uma eterna pesquisadora da vida dos outros, como é que as pessoas vivem. Todo terapeuta gosta de saber da vida dos outros, né? Senão a gente não trabalha. E às vezes eu fico ainda impactada em como aquilo é uma verdade para a pessoa. E como eu nunca tinha pensado naquilo. Para mim, os melhores embates é quando a pessoa me traz algo que eu fico impactada, porque eu não tinha pensado daquela forma, eu não tinha compreendido daquela forma. Então, quanto mais eu presto atenção ao mundo, quanto mais eu escuto o outro, mais eu me torno sábio. Porque entre o que eu penso e entre o que você pensa, nós podemos construir algo maior para mim e para você. Então, escutar. Quando nós olhamos o mundo, cada um olha da sua janela, a janela da sua alma. Então, nós podemos olhar para a mesma paisagem e enxergar coisas diferentes, concordam? A partir da minha impressão, a partir da forma como eu vejo o mundo, a partir do meu momento evolutivo, das minhas experiências, e é a partir disso que eu vou ler o mundo. E quanto mais eu conheço formas diferentes de pensar, mais eu sou justa, mais eu consigo ter equilíbrio e serenidade diante dos acontecimentos. Existe uma história, eu nem sei se eu tenho tempo de contar, é até 8h30, né? Tá, então dá. Existe uma história, eu não sei se eu já contei para vocês, porque eu gosto muito de contar essa história, e quando a gente vai ficando velho, a gente começa a se repetir. Vocês estão passando por isso aí, alguém? Né? A gente conta a história, depois conta de novo. Minhas filhas, que me amam muito, elas que ficam, mãe, você já contou isso? Eu digo, oh meu Deus, foi mesmo. Então, é da rã que mora na lagoa. Tem uma rã que mora numa lagoa. E para aquela rã, aquela lagoa é o mundo dela. Ela vive ali muito feliz, tem tudo que ela precisa. E um dia ela recebe a visita de uma outra rã, só que essa rã mora perto do mar. E aí ela pergunta a essa rã, como é o mar? E a rã diz, é enorme, é muito grande. Aí a rã diz assim, maior do que minha lagoa? E a rã diz assim, infinitamente maior. E a rã da lagoa diz assim, saia daqui, sua mentirosa, porque não existe nada maior do que minha lagoa. E assim somos nós com as nossas visões de mundo autolimitantes. Porque além da sua lagoa, existem outras lagoas, lagos, rios e oceanos que você não conhece. Então você não duvide. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, vocês gostam de ler introdução de livro? Eu adoro. Ler prefácio e introdução de livro. É uma mania. Na introdução, tem lá, não é dos Espíritos, é de Kardec. Ele diz assim, na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Vou repetir. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Se você não tem fatos, o que é que você tem? Dúvida. Pode ser ou pode não ser. Quando as pessoas me dizem as coisas, eu digo, ó, se eu não tenho fatos, como é que eu vou me posicionar? Mas hoje em dia tem um bocado de sábio do Zap Zap, sábio do YouTuber, não é? Sábio do, sei lá, de todas, do Instagram, que a pessoa assiste um vídeo de 5 minutos. Outro dia minha filha fez isso comigo, porque eu queria, avó, né? Eu queria dar vitamina para o menino, porque no meu tempo a gente dava remédio de verme e vitamina para o menino. Não era assim que a gente fazia? Hoje não faz mais. Porque tem que fazer um exame para saber qual é a vitamina que está faltando. Enfim, e o menino não come, eu tomo-lhe vitamina. Aí a vitamina que eu estava dando, ela me mandou um vídeo de uma mulher lá falando que vitamina, fazia isso, fazia aquilo. Aí eu perguntei a ela, vem cá, quem é essa mulher?
De onde saiu? Qual é a formação? Você sabe quem é? Por que essa pessoa está falando? Falando de que lugar? Percebe? Aí ela, ou seja, porque ela não queria dar a vitamina, ela queria me convencer de que eu estava errada, mas foi pior, porque não convenceu coisa nenhuma. E nós, muitas vezes, principalmente nós, que já estamos de meio-dia para tarde, que não nascemos no meio digital, nós precisamos ter cuidado, porque o que tem de pessoas acreditando no que está vendo, e esse negócio aqui chamado IA cria, bota o rosto da pessoa, o corpo, e a gente fica acreditando naquilo ali. Então, se você não tem fatos, tenha dúvida, não negue, mas também não acolha como verdade. Isso é sabedoria, porque é isso aqui, ó, discernimento. Você precisa ter discernimento para não ser feito de massa de manobra das pessoas que querem levar você a pensar algo que na verdade é do interesse delas que você pense. E muitas vezes nós rapidamente adotamos aquilo ali como uma verdade. E aquilo não é uma verdade. Aquilo é uma manipulação. E se for verdade, vamos investigar. Porque Platão já dizia, não confunda opinião com conhecimento. Opinião, todos nós aqui temos sobre qualquer coisa que perguntarem para a gente, até se perguntar de física nuclear, não sei se tem algum físico aqui, você vai falar. Você pode dar uma opinião, eu acho isso. É conhecimento? Conhecimento você precisa ir em busca. Conhecimento você precisa submeter a quem conhece, para saber se de fato aquilo que você, aquela sua opinião se sustenta. Então, é importante a gente compreender que a sabedoria nasce não de respostas, a sabedoria nasce de perguntas. Nós precisamos perguntar, questionar e não engolir tudo como se fôssemos uma tábua rasa que as pessoas vão vomitando o que bem entendem e a gente vai engolindo coisas muitas vezes absurdas para quem conhece. Vamos lá então. Quarta virtude. Vem cá, deixa eu ver se vocês estão prestando atenção ou estão querendo cochilar, doida para terminar. Qual foi a primeira virtude? Segunda? Quarta? Sabedoria. Quinta? Coragem. Ah, pô, estão prestando, graças a Deus, estava preocupada. Uma chuvinha dessa aí, a pessoa... Transformar a consciência em ação. Coragem é aquilo que vai nos dar movimento, porque não adianta eu ter justiça, temperança, sabedoria e ficar sentada esperando que as coisas aconteçam. Vocês conhecem alguém assim? Não vale olhar para a pessoa do lado, pelo amor de Deus, para não dar treta. Vocês conhecem gente assim? Né? Cheio de conversa, cada conversa bonita. Ação. Ação. Você presta atenção se o que a pessoa diz está em coerência com o que ela faz, como ela age. Esse é um critério que a gente precisa estabelecer para a gente mesmo. O que eu digo, eu ajo de acordo com o que eu discurso. Eu posso até não alcançar tudo o que eu digo. Posso não alcançar. Posso ainda não ter alcançado tudo o que eu digo. Mas tudo o que eu faço precisa estar em coerência com o que eu digo, com o meu discurso, com o que eu prego. E o que a gente mais vê é a gente pregando coisas e agindo de uma maneira completamente contrária ao seu discurso. E a gente precisa prestar atenção a isso. Coerência. Coerência é paz. Então, coragem é você ter determinação e força interior para agir, para se movimentar diante de uma decisão que você toma. Porque ficar parado é o inferno. A origem da palavra inferno tem a ver com estar parado, estar preso, aprisionado. Então, estar parado
é o verdadeiro inferno. Não agir, não atuar. Ficar esperando que as coisas aconteçam. Tem muita gente que faz isso. Vamos aguardar que os acontecimentos... vamos ver, eu quero passar tanto no concurso, mas eu não abro um livro para estudar. Fico pedindo aos espíritos inspiração. Os espíritos têm muita coisa para fazer, gente. Vocês não podem ficar, não é? Uma vez, uma paciente minha virou para mim e fez assim: "Ô Bel, porque você que é espiritualizada, será que Deus vai fazer fulaninho voltar para mim?" Eu disse assim: "Ô, minha querida, tem guerra no mundo, tem buraco de ozônio, mudança climática. Deus está muito ocupado para se preocupar com a tua vida amorosa. É melhor você mesmo resolver seu BO." Porque ficamos esperando, é uma atitude infantil. Porque a criança é que fica esperando que alguém resolva para ela. Um adulto precisa agir, precisa atuar. Ainda que haja errado, mas haja, porque as consequências vão chegar e você vai se consertar. Porque o movimento é esse, é estar a caminho. Isso é buscar propósito na vida. Pode passar o próximo. Isso é buscar propósito. Cada virtude fortalece uma a outra. Se você tem justiça, temperança, coragem e sabedoria, você tem que colocar tudo isso a serviço do seu propósito. Então vai sair todo mundo daqui hoje com a tarefa de encontrar o seu propósito. Ninguém vai dormir hoje. Só pode dormir depois que escrever 100 vezes no caderno: qual é o meu propósito? Minha alma tem fome de quê? Eu vou dar uma dica sobre esse negócio da fome da alma, tá? A alma tem fome de muitas coisas, tá? Quando eu digo de quê, não é de uma coisa só, não. Para vocês não se atrapalharem no dever de casa. A alma tem fome de muitas coisas. E existem coisas que a gente experimenta e que aquecem o nosso coração. E isso é uma dica sobre autoconhecimento. Então, eu tenho necessidade de entrar em contato com ambientes de mata de vez em quando, senão eu começo a surtar. Isso tem a ver com o propósito, tá? Tem pessoas que se sentem... Eu gosto de cozinhar. Cozinhar é terapêutico. Eu fico lá mexendo alquimicamente nos ingredientes, e isso me faz ir para um outro nível de coisa. Eu estou falando isso para a gente perceber que não é algo, eu tenho que ir para o alto do Himalaia, passar um mês com os monges para poder... Não. É na sua vida. O que é que você faz na sua vida que aquece o seu coração? Faça mais disso, por favor. Procure trazer isso para todas as coisas. Uma vez eu tive uma resposta espiritual, lá na Chapada Diamantina. Eu estava numa meditação, sozinha, na beira do rio, o pessoal todo dormindo. Eu levantei cedo e fui para lá. E eu fechei os olhos e comecei a pensar. Isso tem mais de 30 anos. E eu sentei e fiquei pensando exatamente sobre propósito. Não exatamente com essa pergunta, mas tentando me entender naquele lugar. E eu vi um índio com um cocá vermelho que pegava daqui até o chão. Sabe aquele cocá lindo? Fechei meus olhos e vi essa figura próxima. E me veio a seguinte resposta: o seu propósito é ajudar as pessoas a crescer. É ajudar as pessoas nos seus processos de transformação para que elas possam crescer. Esse é seu propósito. E eu percebi que eu fazia isso na família, no trabalho, no centro espírita. Mas eu não tinha a noção de que isso era um propósito. E a partir dessa inspiração, eu organizei minha vida para realizar isso em todos os ambientes por onde eu estou. E isso não é um esforço, isso não é um sofrimento, isso não é um peso. Porque qualquer pessoa, desde a pessoa que eu encontro no ponto de ônibus,
no metrô, numa festa, se vem conversar comigo alguma coisa, eu começo a querer despertar aquela pessoa para algo maior do que aquilo que ela está perguntando. Isso é descobrir propósito. Mas como é que alimenta o propósito? Alimenta com pequenas coisas que fazem a nossa alma vibrar. Costurar, cozinhar, ficar com a pessoa que se gosta, ficar contemplando a natureza, ficar em silêncio, ouvir música. Todos esses exercícios para que você possa se autoconectar, para que você possa alimentar o seu propósito. Descubra o seu propósito com urgência. O propósito emerge das virtudes, um caminho de dentro para fora. E aí eu trouxe aqui para vocês, deixa eu pescar, porque não é só Medrado que pesca, mas ele pesca nos papeizinhos assim pequenos. Não sei se ele ainda está fazendo isso, tá? Ele pega um papelzinho aqui no bolso que eu vejo, mas eu sou mais moderna do que ele, então eu faço aqui no celular. Passa aí para ver se tem mais algum. Deixa aí, a gente vai fazer esse exercício no final. Então, eu me inspirei ontem à noite e saiu o seguinte, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Quando as virtudes florescem, não perguntes apenas qual é o teu caminho. Pergunta antes quem caminha dentro de ti. Cada gesto de justiça torna o mundo mais humano. Cada escolha de temperança devolve paz ao coração. Cada instante de sabedoria ilumina aquilo que antes era sombra. Cada ato de coragem transforma destino em realidade. E então, sem perceber, o propósito deixa de ser uma busca e torna-se uma presença. Porque uma alma virtuosa não encontra a luz, ela se torna luz. Que a justiça oriente seu coração, que a temperança guarde seu equilíbrio, que a sabedoria ilumine sua consciência, que a coragem conduza seus passos. Assim o propósito deixará de ser uma busca e se tornará uma expressão natural na sua vida. E agora vamos fechar os olhos para a gente fazer um pequeno exercício final. É final, fechando. Respire profundamente. Procure silenciar a mente. Deixe esse obsessor que está tocando o celular de lado, não preste atenção a ele. Respire fundo, se conecte com você mesmo. Não preste atenção aos ruídos externos. E pergunte à sua alma, o que está pedindo coragem em mim hoje? Qual é o movimento que eu preciso fazer? Leve com você esta pergunta: qual é o movimento que eu preciso fazer? O que eu preciso transformar que está me faltando coragem? Pode passar o próximo, por favor. E vamos colocar a música para a gente ouvir e meditar sobre ela, porque eu não posso deixar de ter música, tá? Vamos levantar, gente, um pouquinho agora, para a gente ouvir a música em pé, porque você já ficado sentado tempo demais. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do vento, saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho. Desejo a todos uma vida com propósito. Muito, muito obrigada por vocês terem me ouvido. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Obrigada, Bel, que nos deu tanto enlevo com as suas palavras, com sua mensagem. E agora a gente entra no momento, né, na sequência de orações, na sequência de nossa noite, a gente entra naquele momento bem de receber ajuda mais direta. Aquele momento em que nosso coração estará aberto, nossa mente, né? Tudo que a gente quer é receber esse cuidado amoroso da espiritualidade de forma mais direta. E hoje, na noite de Pai João, nosso tão amado Pai João, nós saudamos igualmente, amorosamente, a cada orientador espiritual dos médiuns presentes, que no momento em que se sentirem preparados, se posicionem para o início do trabalho. Nós vamos ser convidados, né, de cada lado vai ficar um colaborador nos convidando. Nós vamos vir para o passe e voltar pelo meio do salão, sempre com tranquilidade e confiança. Essa música que nós vamos ouvir é homenagem ao nosso tão amado Pai João, que vai nos alimentar ainda mais nesse momento. Somos um só povo, ninguém caminha sozinho. Vamos fazer o bem, a dor do outro também é minha. Irorelo Mirante Tijuana. Unidos somos mais fortes. Lixocalatila. A esperança nasce da união. Iretinha, Bininu e Chocan. Somos filhos da mesma terra. Que haja paz entre todos, que a lafia
Cidade da luz, e luz. Vamos ficar de pé. Certamente Pai João e a equipe estão aqui. Vamos então mentalizar agora agradecimento a esse espírito que acompanha Medrado há 50 anos. E em gratidão, vamos vibrar por ele, vibrar por toda a equipe. E viva Pai João! Olha em volta, tanta gente diferente. Mesmo sonho, mesma fé, coração que se entende. Chega quem vem da batalha, chega quem quase caiu. Aqui ninguém anda sozinho, tem abraço que já te surgiu. Tem sorriso abrindo porta, um lugar pra recomeçar. Põe o nome na memória, cê não vai mais esquecer. Quando o mundo te aperta e parece que acabou, vem pra perto, vem pra perto. Aqui sempre cabe amor. Somos todos cidade da luz. brilha alto, Somos todos cidade da luz. mão com mão, lado a lado. Onde a dor encontra colo, onde a fé vira atitude. Canta forte, canta junto.